Pois que? Vais casar-te? É verdade. Com o Mendonça? Isto é impossível. Tu, Carolina, tu formosa e moça, mulher de um homem como aquele, sem nada que possa inspirar amor, ama-o acaso? Hei de estimá-lo. Não o amas, já vejo. É meu dever. Que queres, Lúcia? Meu pai assim o quer. Devo obedecer-lhe. Pobre pai. Ele cuida de fazer a minha felicidade. A fortuna de Mendonça parece-lhe uma garantia de paz e de ventura para minha vida. Como se engana? Mas você não deves consentir nisso. Vou falar-lhe. É inútil, nem eu quero. Mas então... Olha, há talvez outra razão. Creio que meu pai deve favores ao Mendonça. Este apaixonou-se por mim, pediu-me e meu pai não teve ânimo de recusar-me. Pobre amiga. Sem conhecer ainda as nossas heroínas, já o leitor começa a lamentar a sorte da futura mulher de Mendonça. É mais uma vítima, dirá o leitor, imolado ao capricho ou à necessidade. Assim é. Carolina devia casar-se daí a alguns dias com Mendonça, e era isso que lamentava a amiga Lúcia. Pobre Carolina. Boa, Lúcia. Carolina é uma moça de 20 anos, alta, formosa, refeita. Era uma dessas belezas que seduzem aos olhos lascivos, e já por aqui ficam sabendo os leitores que Mendonça é um desses, com a circunstância agravante de ter meios com que lisonjear seus caprichos. Bem vejo como me poderia levar longe este último ponto da minha história, mas eu desisto de fazer agora uma sátira contra o vil metal. E bem assim, não me dou ao trabalho de descrever a figura da amiga de Carolina. Direi somente que as duas amigas conversam no quarto de dormir da prometida noiva de Mendonça. Depois das lamentações feitas por Lúcia à sorte de Carolina, houve um momento de silêncio. Carolina empregou algumas lágrimas. Lúcia continuou. E ele? Quem? Fernando. Ah, esse que me perdoe e me esqueça. É tudo quanto posso fazer por ele. Não quis Deus que fôssemos felizes. Paciência. Por isso o vi triste na sala. Triste? Ele não sabe nada. Há de ser por outra coisa. O Mendonça virá? Deve vir. As duas moças saíram para a sala. Lá se achava Mendonça em conversa com o pai de Carolina, Fernando a uma janela de costas para a rua e uma tia de Carolina conversando com o pai de Lúcia. Ninguém mais havia. Esperava-se a hora do chá. Quando as duas moças apareceram, todos voltaram-se para elas. O pai de Carolina foi buscá-las e levou-a a um sofá. Depois, no meio do silêncio geral, o velho anunciou o casamento próximo de Carolina e Mendonça. Ouviu-se um grito sufocado do lado da janela. Ouviu-se, digo mal, não se ouviu. Carolina foi a única que ouviu ou antes adivinhou. Quando voltou os olhos para a janela, Fernando estava de costas para a janela e tinha a cabeça entre as mãos. O chá foi tomado no meio de geral acanhamento. Parece que ninguém, além do noivo e o pai de Carolina, aprovava semelhante consórcio. Mas quer aprovasse, quer não, ele deveria efetuar-se daí a 20 dias. Entro no teto conjugal como num túmulo. Deixo as minhas ilusões à porta e peço a Deus que não perca só isso. Quanto a Fernando, a que ela não pôde ver mais depois da noite de declaração do casamento, eis a carta que ele mandou a Carolina, na véspera de realizar-se o consórcio. Quis acreditar até hoje que fosse uma ilusão, ou um sonho mal semelhante de casamento. Agora sei que não é possível duvidar da verdade, pois que tudo te esqueceu, o amor, as promessas, os castelos de felicidade, tudo, por amor de um velho ridículo, mas opulento, isto é, dono deste vil metal, e etc, etc. O leitor sagaz suprirá o resto da carta, acrescentando qualquer período tirado de qualquer romance da moda. Isso que aí fica escrito não muda em nada a situação da pobre Carolina, condenada a receber recriminações quando ia dar a mão de esposa com luto no coração. A única resposta dada por ela à carta de Fernando foi esta. Esqueça-se de mim. Fernando não assistiu ao casamento. Lúcia assistiu triste como se fosse um enterro. Em geral, perguntava-se que amor estranho era aquele que levava Carolina a desfolhar sua mocidade tão viçosa nos braços de semelhante homem. Ninguém atinava com uma resposta. Como eu não quero entreter os leitores com episódios inúteis e narrações fastidiosas, só daqui uns 6 meses, e vou levá-los à casa de Mendonça numa manhã de inverno. Lúcia, solteira ainda, está com Carolina, onde costuma ir passar alguns dias. Não se fala na pessoa de Mendonça. Carolina é a primeira a respeitá-lo. A amiga respeita esses sentimentos.
É verdade que os 6 primeiros meses de casamento foram para Carolina 6 séculos de lágrimas, de angústia e de desespero. De longe a desgraça parecia-lhe menor, mas desde que ela pôde tocar com o dedo o deserto árido e seco em que entrou, então ela não pôde resistir e chorou amargamente. Era o único recurso que lhe restava, chorar. Uma porta de bronze separava para sempre da felicidade que sonhara nas suas ambições de donzela. Ninguém sabia dessa odisseia íntima, menos Lúcia, que ainda assim mais sabia por adivinhar e por surpreender as torturas menores da companheira dos primeiros anos. Estavam, pois, as duas em conversa, quando às mãos de Carolina chegou uma carta assinada por Fernando. Pintava-lhe o antigo namorado o estado em que tinha um coração, as dores que sofrera, as mortes que escapara. Nessa série de padecimentos, dizia ele, nunca perdera a coragem de viver para amá-lo, embora de longe. A carta era abundante em comentários, mas eu julgo melhor conservar somente a substância dela. Leu Carolina, trêmula e confusa. Esteve alguns minutos calada, depois rasgando a carta em tiras muito miúdas. Pobre rapaz. Que é? É uma carta de Fernando. Lúcia não insistiu. Carolina indagou do escravo que lhe trouxera a carta o modo que lhe havia chegado às mãos. O escravo respondeu que um moleque lhe entregara à porta. Lúcia deu ordem para que não recebesse cartas que viessem do mesmo portador. Mas no dia seguinte, a nova carta de Fernando chegou às mãos de Lúcia, outro portador entregara. Nesta carta, Fernando pintava com cores negras a situação em que se achava e pedia 2 minutos de entrevista com Carolina. Carolina hesitou, mas releu a carta. Ela parecia tão desesperada e dolorosa que a pobre moça, em quem falava um resto de amor por Fernando, respondeu afirmativamente. Ia mandar a resposta, mas de novo hesitou e rasgou o bilhete protestando fazer o mesmo a quantas cartas chegassem. Durante os 5 dias, vieram 5 cartas, uma por dia, mas todas ficaram sem resposta, como as anteriores. Enfim, na noite do 4º dia, Carolina achava-se no gabinete de trabalho, quando assomou à janela, que dava para o jardim a figura de Fernando. A moça gritou e recuou. Não grite! Podem ouvir. Mas, fuja! Não! Quis vir de propósito, a fim de saber se deveras não me amas. Se esqueceste aqueles juramentos. Não devo amá-lo. Não deve. Que tem o dever conosco? Vou chamar alguém. Fuja! Fernando saltou para o quarto. Não há de chamar. A moça correu para a porta. Fernando travou-lhe o braço. Que isso? Amo-te tanto e tu foges de mim. Quem impede a nossa felicidade? Quem? Meu marido. Seu marido. Que temos nós com ele? Ele... Carolina pareceu adivinhar um pensamento sinistro de Fernando e tapou os ouvidos. Nesse momento, abriu-se a porta e apareceu Lúcia. Fernando não pôde afrontar a presença da moça. Correu para a janela e saltou para o jardim. Lúcia, que ouvira as últimas palavras dos dois, correu a abraçar a amiga, exclamando: Muito bem, muito bem. Dias depois, Mendonça e Carolina saíram para uma viagem de 1 ano. Carolina escrevia o seguinte a Lúcia: Deixo-te, minha Lúcia, mas assim é preciso. Amei Fernando e não sei se ama agora, apesar do ato covarde que praticou. Mas eu não quero expor-me a um crime. Se meu casamento é um túmulo, nem por isso posso deixar de respeitá-lo. Reza por mim e pede a Deus que te faça feliz. Foi para essas almas corajosas e honradas que se fez a bem-aventurança. Essa foi a história de Carolina de Machado de Assis, apresentada pelos alunos do 2º ano A da Escola Helena Cury de Taca.